8ª Conferência Municipal de Saúde com o Leandro Oliveira, que é representante do segmento dos trabalhadores, faz parte do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública das Autarquias do município de São Paulo, também da Plenária Municipal de Saúde. E nós vamos estar aqui conversando um pouco com o segmento dos trabalhadores. Eles estão encarando a questão, né, da saúde pública em São Paulo. Então, Leandro, nós gostaríamos de saber como é que está a relação, né, das lutas e das demandas, né, dos trabalhadores e o diálogo, né, com o governo. Nós temos uma prática no nosso sindicato de trabalhar muito com representações por local de trabalho. Isso já há alguns anos nós estamos construindo isso. Então, todo o trabalho que a gente faz na relação com o governo, a gente sempre inclui o pessoal participando, né? Ato, manifestações, presença em mesa, e a gente também defende regionalização das mesas para local de trabalho, né? Então a gente tem uma atividade muito intensa com a categoria. E nós já passamos por diversos governos, desde governos mais autoritários até governos mais democráticos, né, na Prefeitura de São Paulo. Então, esse trabalho é muito interessante porque com cada governo a gente sempre tem uma expectativa X, né, de poder atuar, e a gente teve a possibilidade de observar um pouco como é que é essa relação com cada governo. Normalmente os governos mais, digamos, mais de direita, né, assim, mais conservadores, eles têm um pouco de medo de abrir muita porta das pessoas e tal, então acaba meio querendo que só a direção participe. E a gente sempre tem conseguido dizer, não, a nossa categoria participa e ela vai acompanhar esse processo com a gente, né? Então isso tem dado certo, principalmente depois que a gente acabou criando um sistema de negociação que a gente vem construindo há mais de 27 anos, na CUT, que se chama Sistema Democrático de Relações de Trabalho, que nós criamos um espaço chamado SIMP, Sistema Permanente de Negociação. E aí nós temos uma mesa de negociação na saúde, tem mesa de negociação em outros setores também da prefeitura, educação, guarda civil, etc. Mas eu particularmente coordeno a mesa da saúde, mais outros sindicatos, pelo menos mais 7 entidades de base estadual, né, sindicatos médicos, enfermeiros, etc. E nós temos feito um trabalho conjunto. Então, essa experiência, por exemplo, com governos que eu falei de mais autoritários, é uma experiência diferente com os governos democráticos popular. Porque essa inspiração, né, de ter esse sistema democrático é uma coisa que dá para trabalhar em tese melhor com os governos democráticos, porque faz parte da sua plataforma, né? Se relacionar com as entidades e tal. Então, esses são alguns momentos muito difíceis, porque governo é sempre governo, seja mais democrático ou não, e você precisa ter correlação de forças para você conseguir convencer o governo de que aquilo que você está reivindicando é importante, então tem que ter argumento, né? Por que quer carreira, por que quer debater questões de relações interpessoais, por que precisa ter organização pelo local de trabalho, por exemplo, CIPAs e outras formas de organização local, né? E a gente tem avançado bastante nesse aspecto. Você apresenta que, a depender do contexto político em que os trabalhadores estão inseridos, eles podem ter maiores ou menores dificuldades. Exatamente. Né? Na sua análise, quais são os avanços que vocês conquistaram, né, já que nós estamos num governo um pouco mais aberto ao diálogo? Primeiro é a formalização do processo. Normalmente os governos mais conservadores não querem formalizar esse processo. Então esse instrumento que eu falei para você, que chama Sistema Permanente de Negociação, ele é um sistema que ele prevê que ambas as partes queiram estabelecer digamos assim, um acordo para negociar, com regras, com espaço, né, com pauta, né, com direito a pedir informações, dados, etc. Normalmente a gente consegue obter muito mais informações em governos mais abertos. Em governos mais fechados a gente tem dificuldade para isso. Mas a gente conseguiu, em vários governos, claro que alguns você perde mais do que ganha, né? Mas a gente tem conseguido, por exemplo, reestruturar a nossa carreira. Claro que depende do governo, ela tem uma característica ou outra, então a gente tem conseguido fazer isso. A gente tem conseguido coisas pontuais, acessar o local de trabalho, ter respeitado o direito de, por exemplo, de ser afastado para fazer o trabalho sindical, né? Então tem várias questões que são importantes. Agora, tudo isso é uma conquista que vem já ao longo
longo de alguns anos. A gente conquistou coisas importantes, né? A formalização, a questão de remuneração, né? Coisas pontuais, claro, e desde coisas também que têm a ver com questões pontuais dos trabalhadores, que a gente vai negociar às vezes local de trabalho, ou amarra coisas que são mais gerais, né? Por exemplo, em governo democrático, tanto neste governo como no governo anterior, a gente conseguiu, por exemplo, ter conselhos, por exemplo, para participar da discussão da política do hospital do servidor, por exemplo. Né? A gente conseguiu ter isso legitimado em legislação. Né? Conseguimos, por exemplo, ter direito de afastamento também na legislação, formalizado. Então, conseguimos no governo democrático, sei lá, do governo 2001, gestão Marta, né, do PT. Depois a gente teve uma parada nessas coisas, mas não perdemos esses direitos e continuamos, inclusive, por conta do que a gente acumulou. Ter isso respeitado dos governos também mais conservadores, né? E aí, agora na gestão de novo, no governo democrático popular, a gente tem tentado avançar um pouco mais nessas formalizações e nessas questões que a gente já avançou. Agora, depende muito da conjuntura também. Quando tem conjunturas mais favoráveis, é uma coisa. A gente avançou lá atrás com conjunturas muito positivas, né, que é mais fácil de avançar. Agora nós estamos vivendo um momento complicado de crise, né, o momento de que tem crise política, tem crise mais econômica, tem recessão, então aí é mais difícil você conquistar coisas. A gente consegue, mas é mais reduzido, né? São mais reduzidas as possibilidades de avançar. Verdade. Nós estamos dentro da conferência, né, e estamos falando sobre as lutas, né, dos trabalhadores. O que vocês trazem de demandas em relação ao concurso público? Então, como eu estava falando da conjuntura, nós temos tido um processo de transferência de gestão de serviços, particularmente na área da saúde, ou para fundações, ou para organizações sociais, ou qualquer outro modelo de gestão. Então isso cria uma dificuldade para a gente, porque a tendência dos governos é pouco querer fazer concursos públicos. Isso já está acontecendo já de alguns anos para cá. Faz muito tempo que a prefeitura não realiza concursos. Mesmo uma gestão mais conservadora, fazia os concursos obrigatórios, alguns. Nessa gestão o pessoal tem avançado um pouco mais. Eles fizeram concurso, porém como tem a organização social, né? Então as nomeações, elas demoraram muito, até porque também não houve um aumento, uma melhora significativa de salários. Então a prefeitura não conseguiu nomear os concursos, nem para as autarquias, no caso da UFPM, dos hospitais e dos socorros, que são das autarquias, e também da rede básica. Fez concurso, nomeou alguns, mas também perdeu, porque a remuneração não foi adequada a ponto de trazer gente e fixar. Agora que nós conseguimos fazer uma reestruturação de carreira, e isso acabou sendo aprovado uma legislação que melhorou o salário dos trabalhadores, é possível que a prefeitura consiga trazer profissionais para a rede. Mas já está praticamente acabando a gestão. Se isso tivesse feito no início do governo, talvez eles tivessem conseguido repor pessoas e recompor a máquina pública da administração direta e indireta. Tá? Então tem essa disputa entre organização social e administração pública direta. E essa questão de público-privado é um debate que vem rodando nesses últimos tempos com muita intensidade, que a maioria dos gestores querem repor gente rápida, quer demitir rápido, quer consertar, quer reformar, etc. Muito rápido, porque tem um tempo político para apresentar realizações, né? Então isso tem sido um desafio muito grande para quem está no sindicato de trabalhadores da administração pública, porque a gente acaba tendo que ser mais eficiente na pressão para que a gente consiga obter resultados, né? Mesmo que seja mínimo, mas são passos que nós vamos dando nesse sentido. Você apresenta que muitas das conquistas, né, do segmento dos trabalhadores diz respeito a um conjunto de lutas que vocês vêm travando com os diferentes governos, com diferentes perfis ao longo do tempo, né? O que hoje nós nos encontramos em um cenário de grandes desafios com relação, né, à relação do governo com os trabalhadores dentro da administração direta e em relação às organizações sociais. Isso, exatamente. Né? Qual você percebe alguma diferença fundamental na relação entre esses diferentes trabalhadores
As demandas são semelhantes? E se não, quais são as demandas que são semelhantes e quais são as demandas que são diferentes? Você está falando disso em relação à questão dos trabalhadores do público e os trabalhadores do privado, contratados pelo setor privado. É claro que tem algumas diferenças. Por exemplo, para poder desmontar uma lógica de uma administração direta, a administração transfere para terceiro e o terceiro, obviamente, oferece salários muito melhores, né? Que é para poder recompor a rede. Claro que dentro de uma lógica privada. E é claro que se você quer implantar um projeto, você quer disputar um projeto, inicialmente você tem que pagar bem melhor para você poder desmontar o outro projeto. E essa era a lógica, por exemplo, do governo anterior, do PSDB. Então vamos pegar um exemplo, um médico na prefeitura ganhando um salário inicial de R$ 1.800, uma jornada de 20 horas, 1.450 por aí, mais ou menos, e você pega uma organização social que paga 13 mil. Né? E você pega um salário, por exemplo, de um enfermeiro, que porventura ganhe na prefeitura, né, pelo menos no passado, uma jornada de 30 horas ganhava 1.400 e pouco, e você vai encontrar um salário de uma organização social de 5, 6 mil, 7 mil, porque os salários, inclusive, das organizações sociais disputam entre si. E vai por aí, auxiliar de enfermagem, a prefeitura ganhava R$ 550 no inicial de carreira e a organização social pagava R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 2.000. Então, essas diferenças, embora o salário deles seja maiores, eles sofrem muito mais pressões do que nós, por exemplo. Porque quando você contrata pelo terceiro, as pressões são maiores. E também a porta giratória é maior. Hoje, se eu não quero você, olha para você e fala tchau. Se você não rezar na cartilha, se você questionar, etc, etc. Então, é tudo mais rápido de se definir numa relação privada de contratação. Na administração pública direta, o sujeito ele acumula conhecimento, acumula experiência, etc. E é claro que é mais difícil você mandar embora a qualquer momento. Você precisa ter um motivo muito forte para isso. Então você tem vantagens e desvantagens dos dois lados. Você tem uma vantagem salarial de um lado, mas tem uma estabilidade daquele lado. Do outro lado você tem uma estabilidade, mas tem uma desvantagem econômica, etc. Condições de trabalho. Então, quando você investe em alguma coisa que você quer chamar de novo, e mediaticamente você convencer que aquilo é bom, então tem muito dinheiro, tem investimento, gente nova, entendeu? Então você pega um pessoal mais envelhecido, né, que já correu um tempão, e principalmente quando você não faz concurso há muitos anos, você tem uma geração já mais antiga trabalhando, já está quase na hora de sair. Então esse é um dos desafios. Como é que a gente pode, por exemplo, unificar, no caso desta conferência que você estava colocando, esses dois lados? O pessoal novo, que tem essa coisa de estabilidade, mas que gostaria de ter uma relação mais estável, porque quando a gente fala de estabilidade estável, a gente fala de política. Não é a estabilidade para o trabalhador, mas a estabilidade do serviço que você sabe que vai ter vínculo, né? Vai ter uma relação profissional, usuário, né? E numa relação mais instável, isso é etéreo, né? Amanhã você está lá, um usuário, uma equipe de saúde mental, ou no hospital, dia, um grupo de tratamento e tal, de repente o cara vai embora por alguma razão, ou porque o salário não é maior e tal. Então essa é uma discussão que o SUS sempre quis superar, o sistema único de saúde. Trabalho em equipe multidisciplinar, formação de vínculo, etc. Porque saúde a gente fala que não é mercadoria, né? Saúde é vida, né? E aí a gente precisa tratar isso de uma outra relação. O que nós estamos falando é que o sistema de saúde tem uma outra concepção que não é essa concepção mercadológica, né? Então vai um pouco nessa linha. Então nós estamos num momento difícil, que desde 90 o setor público, de uma maneira geral, ele tem sido muito questionado, né? Os servidores foram eleitos, os vagabundos, etc. E a próprio desinvestimento disso também leva o sujeito a ficar desanimado, desmotivado, etc. Que é o que a gente sempre pregou quando está numa relação de defesa dos serviços públicos, né? Claro, as pessoas também têm que trabalhar bem, seja no privado ou no público, mas elas também têm que ter um incentivo, né? Alguma coisa que também motive a trabalhar bem e cuidar bem da saúde da população. O que vocês esperam da conferência, da 18ª conferência? Nós esperamos que essa
18ª conferência, com todos os desafios que tem, são esses que estão colocados, até para o país, momentos de crise política, econômica, corrupção, quebradeira, mudanças, enfim, tudo isso que nós estamos vivendo, a gente espera que pelo menos num encontro desse a gente consiga criar uma onda, né, e uma motivação, e que as pessoas consigam se animar discutindo propostas, retomando, né, as bandeiras que a gente sempre teve, e a gente consiga superar essas dificuldades e colocar de novo na agenda a defesa do sistema público universal, né, que traga todos esses princípios que a gente já conhece, né, de novo na pauta, para a gente poder retomar um sistema de saúde público universal, né, com essa concepção que a gente sempre defendeu. Então, nós não queremos perder aquilo que a gente conquistou na Constituição de 88. Leandro, muito obrigada pela sua colaboração, pela sua reflexão e por compartilhar conosco as motivações para continuar lutando. Obrigada. Legal. Obrigada.